Bom, então, hoje nós vamos ver a segunda parte de homicídio. Nós paramos exatamente aqui. Estamos falando sobre o homicídio qualificado e nós vamos falar hoje sobre o emprego de veneno, que é o benefício. Então, nós falarmos sobre as hipóteses do homicídio praticado por motivo torpe, por motivo fútil, e começamos a aula de hoje falando sobre o benefício. O benefício nada mais é do que o agente envenena a vítima, ou colocando arsênico, ou colocando estrequinina. A lei entende que se a pessoa ela é vítima de um benefício, existe aí um homicídio qualificado pelo emprego do veneno. Vamos continuar falando sobre o emprego de fogo explosivo. O emprego de fogo explosivo, evidentemente, quando uma pessoa, para matar outra, emprega fogo ou emprega algum tipo de explosivo, como dinamite, como, por exemplo, nós vimos já vários casos em que a pessoa é assassinada, às vezes dentro do próprio carro, e ela é, na verdade, queimada viva. São aqueles casos de problemas de crime organizado, em que a máfia manda matar a pessoa, e às vezes a pessoa é morta, colocada dentro do carro amarrado, se coloca gasolina e se toca fogo na pessoa. No Rio agora, Exatamente, nós tivemos agora aquele caso no Rio de Janeiro, daquele ônibus que passou por aquela favela. Os traficantes então determinaram que haviam matado um dos traficantes, a polícia havia matado, e pegaram aquelas pessoas que não tinham nada a ver com o fato, e em represária ao assassinato do traficante, mandaram fechar o ônibus e jogaram fogo, inclusive, ainda matar uma criança de apenas 1 ano de idade. Não há dúvida nenhuma de que houve aí um emprego de fogo, e isso qualifica a figura do homicídio, como também se ele usasse explosivo. Nós, graças a Deus, não temos aquele problema que o pessoal tem lá no Iraque. Chega um carro-bomba lá, o cara aciona a própria dinamite que está no seu corpo e sai explodindo as pessoas em bares, em restaurantes, em hospitais, em prédios públicos. Se nós tivéssemos, evidente, esse tipo de coisa aqui no Brasil, nós teríamos aí um homicídio praticado com emprego de explosivo, e isso qualificaria o crime de homicídio. Também nós temos aí o emprego de asfixia. A asfixia, para quem quiser anotar, é a privação das vias aéreas respiratórias da vítima pelo agente. Muita gente não sabe que a asfixia, ela tanto é o enforcamento, o afogamento e a engasgadura. Então, tanto o agente pode matar a sua vítima enforcando a vítima, colocando uma corda na vítima e pendurando a vítima, por exemplo, numa árvore, quanto ele pode afogar a vítima, e aí eu ressalto algumas práticas de tortura. Nós tivemos um caso no estado do Pará, que o cidadão, ele foi levado para o interrogatório, e lá no interrogatório, perante a autoridade policial, ele foi submetido a uma sessão de tortura. Então eles mergulhavam o cidadão, para que o cidadão tiravam até que ele confessasse a prática do crime. Numa dessas que mergulharam ele foi e já não voltou. O que a polícia fez? Jogou o cidadão no rio para depois despistar, dizendo que na verdade havia
houve, na verdade, um afogamento, que ele teria se afogado. Foram feitos exames periciais no pulmão da vítima e se constatou que ele havia sido, na verdade, submetido a uma sessão de tortura com afogamento dentro do tanque na própria delegacia de polícia. Também o homicídio é qualificado se houver a engasgadura. Engasgadura é privação das vias aéreas superiores. Se o agente pega o pescoço da vítima, aperta de forma que ela não consiga respirar, também ele está provocando asfixia. Em qualquer uma dessas três hipóteses, eu vou caracterizar a linha F para qualificar o homicídio. Emprego de tortura. Bom, eu queria fazer aqui um parâmetro entre o homicídio praticado com emprego de tortura e a tortura com resultado morte. Professor, como é que eu vou saber que houve um homicídio qualificado pela tortura e como é que eu vou saber que houve uma tortura qualificada pela morte da vítima? Pela teoria finalista da ação, o que nós temos que analisar é a finalidade do agente, o objetivo do agente, o que o agente queria. Se ele queria, por exemplo, matar a vítima, e para matar a vítima ele se utilizou de tortura, que é a morte causada mediante suplício, se a intenção era matar, nós temos um homicídio qualificado pela tortura. Mas se a intenção não era matar, como no caso que nós vimos ainda há pouco, dos policiais que torturaram a pessoa para que ela confessasse a prática do crime, e em virtude do excesso dessa tortura, a pessoa veio a morrer. Nesse caso, a intenção deles não era matar a pessoa, era torturar a pessoa. E nesse caso, nós não vamos ter então o crime de homicídio com emprego de tortura. Nós vamos ter o crime de tortura qualificado pelo resultado morte da vítima. Deu para entender? Quando a intenção é matar, ele mata com emprego de tortura, homicídio qualificado pela tortura. Quando a intenção é torturar, e ele então tortura a pessoa, exagera na tortura da pessoa, essa pessoa vem a morrer, é que nós vamos ter a tortura qualificada pela morte da vítima. Também podemos ver aqui o meio insidioso. O que é o meio insidioso? É o meio camuflado. É a famosa armadilha mortífera. Vocês já devem ter visto naqueles filmes do Vietnã, do Chuck Norris, né? Aqueles filmes em que os vietnamitas faziam um buraco assim na selva e lá colocavam-se umas estacas, né? Que cobriam aquele buraco com grama. E o soldado americano vem correndo, cai naquele buraco, a estaca enfia e ele morre. Se isso acontecer no direito brasileiro, nós vamos ter um homicídio praticado por meio insidioso. Beleza? Então, é o meio camuflado, caracterizado pela armadilha mortífera. Bom, temos também o meio cruel, que é a morte da vítima com qualquer meio que, aos olhos da sociedade, é considerado cruel. E aqui eu cito a morte no tanque de ácido, ou seja, o agente joga a vítima num tanque de ácido
evidentemente que isso é uma crueldade muito grande. Ou se ele joga a vítima numa máquina de triturar algodão. Você veja que a vítima vai sair só praticamente um picadinho da vítima. Então, qualquer meio cruel que seja utilizado para a prática do homicídio vai qualificar o crime de homicídio. Meio que possa resultar perigo comum. O meio que possa resultar um perigo comum é um meio que pode atingir um número indeterminado de pessoas. Imaginemos que nós estamos aqui nessa sala e uma pessoa, então, deseja matar o Fábio. Tem raiva do Fábio. O Fábio está sentado perto de um botijão de gás. E ele quer matar o Fábio, liga o botijão e o Fábio começa a inalar o gás. Vocês sabem que esse gás que sai do botijão é um gás extremamente venenoso e a pessoa morre às vezes sem saber. Na verdade, o gás que é mortífero, esse gás butano, ele não tem cheiro. Aquele cheiro é colocado pela indústria justamente para a pessoa detectar que o gás está ligado, está vazando. Porque se uma pessoa inalar uma grande quantidade daquele gás, ela poderá morrer sem inclusive perceber. Porque normalmente esse tipo de gás não tem cheiro. Aquele cheiro que vocês sentem é colocado pela indústria. E aí, na liberação desse gás, ele acaba colocando não só a vida do Fábio em perigo, como a vida de todos nós que estamos na sala. Então, não há dúvida nenhuma que nós temos um caso de um homicídio qualificado por meio que possa resultar perigo comum. Aqui eu coloco o agente incendeia, por exemplo, o prédio para matar a vítima, mata todos os moradores. Também, se uma pessoa colocar ou incendiar essa sala e para matar uma pessoa e acabar matando todo mundo, não há dúvida nenhuma que houve um homicídio qualificado. Frank, Oi. Aquele caso do Rio de Janeiro não entra nessa linha aí justamente porque não teve essa pessoa específica. O caso lá do emprego do fogo. Na verdade, o que o advogado disse é que ele não tinha a intenção, segundo o que o advogado de defesa disse, que as pessoas que tocaram fogo no ônibus não tinham a intenção de matar os passageiros. Eles tinham a intenção de tocar fogo no ônibus. Bom, aí tu me perguntas, eu tipificaria no emprego de fogo ou no meio que possa resultar perigo comum? No caso do ônibus do Rio de Janeiro, eu acho que seria mais apropriado nós colocarmos o meio que possa resultar perigo comum. Porque o emprego de fogo, ele é direcionado a uma pessoa determinada. É o caso, por exemplo, que eu expliquei, que a máfia manda matar o cidadão, amarra o cidadão no seu próprio carro e toca fogo no carro. E ele morre com emprego de fogo. Ali não, ali eles tocaram fogo no ônibus e o fogo resultou perigo comum. Na verdade, matou várias pessoas e algumas conseguiram se safar com algumas queimaduras até graves. Mas não há dúvida que você tem razão, é o meio que possa resultar perigo comum. Então, mas é porque ficou o contrário. Oi? Aí ficou o contrário. Porque aí, no período comum, você colocou a pessoa que eu queria matar e coloquei em risco a vida das outras pessoas. O emprego de fogo seria uma determinada pessoa. Se você emprega fogo no carro, amarra uma pessoa dentro do carro e coloca fogo nela, eu coloco o homicídio qualificado como emprego de fogo. Se eu tenho um grupo indeterminado de pessoas
e eu quero matar uma pessoa, mas colocando fogo naquela sala, naquela casa, naquele prédio, eu acabo matando todas as pessoas ou colocando em perigo a vida dessas pessoas, aí eu tenho um meio que possa resultar em perigo. Tá bom? A traição é o ataque sorrateiro pelas costas. A lei penal entende que se o homicídio é praticado à traição, nós vamos ter uma qualificadora. Então, facada pelas costas, tiro pelas costas, estocada pelas costas, é considerado qualificadora para efeitos do homicídio. Queria dizer a vocês que o homicídio é um dos crimes, se não o crime, que mais cai em concurso público. Se vocês quiserem fazer um concurso público na área jurídica, se vocês não souberem homicídio, vocês podem tirar o cavalinho da chuva que não vão conseguir fazer. Isso aqui é de suma importância para quem quer fazer concurso da OAB, para quem quer fazer concurso público. Com emprego de emboscada, né? A emboscada é a tocaia, onde a gente fica escondido para matar a vítima. Nós temos vários exemplos de tocaia. Pode ficar atrás de uma moita, ele pode estar escondido em um determinado local, esperando a vítima passar no local erro. Nós tivemos um caso com um cidadão que estava escondido atrás do muro do cemitério. Quando a vítima passou, ele atirou e matou a vítima. A tocaia é a pessoa ficar num determinado local, esperando a vítima passar, desapercebida, e atirar naquela pessoa. Beleza? Fácil. Até aqui, nada de especial. Temos aqui mediante dissimulação. O que é a dissimulação? O agente disfarça seu propósito para atingir a vítima desprevenida. Nós tivemos um caso, eu não sei se eu já contei aqui nessa sala, de um assassinato em que algumas pessoas, os assassinos, se vestiram de agentes do correio, estavam com a roupa do correio. E eles sabiam que o dono da casa não estava. E achavam que dentro da casa eles iam encontrar só a mulher com as duas filhas, como de fato só estava a mulher com as duas filhas. Apertaram a campainha, a menina filha viu pelo visor que se tratava de um rapaz com a roupa do correio, não suspeitou. Eles entraram, então, dentro da casa e mataram as duas filhas e a mulher. Ora, esse homicídio foi praticado mediante dissimulação. O agente disfarçou seu propósito para atingir a vítima desprevenida. Por exemplo, um homicídio praticado com emprego de disfarce. Se ele se disfarça de agente do correio, se ele se disfarça de agente da Polícia Federal, se ele disfarça de policial militar, se ele se disfarça de policial civil, é muito hoje comum nesses sequestros que estão sendo praticados, a pessoa utilizar colete da Polícia Federal, colete da Polícia Civil. Quando o cidadão, o que acontece? Quando o cidadão passa numa determinada barreira, ele para, porque ele pensa que é a Polícia Civil, ele pensa que é a Polícia Rodoviária Federal. E quando ele para, então as pessoas abordam ele com a arma e praticam o sequestro. Nós já tivemos vários casos que aconteceram assim. Se houver um homicídio mediante dissimulação, nós já sabemos que o homicídio é qualificado. Mediante outro recurso que torne impossível a defesa do ofendido. Meus amigos, esse talvez seja
o inciso mais utilizado nas esferas penais. Eu, particularmente, no exercício da função de promotor de justiça, utilizo muito esse inciso. Por quê? Porque esse inciso, ele abrange uma série de situações. Por exemplo, querem um exemplo? Um cidadão, eu fiz um júri em que o cidadão estava dormindo numa rede, o outro veio com um facão e esfaqueou o cidadão dormindo numa rede. É um recurso que dificultou, tornou impossível a defesa do ofendido. Nós vimos naqueles filmes, aquele cidadão que apaga a luz, já vimos aquele filme, quem viu aquele filme do como é que é o nome dele? Anthony Hopkins, né? Aquele filme do Dragão Vermelho, já viram? Naquele filme tem uma cena em que ele entra com óculos, o assassino está com óculos para enxergar no escuro, ele apaga a luz, a vítima fica no escuro e ele com óculos consegue enxergar a vítima e tenta matar a vítima que está no escuro. Ele se utilizou de recurso que tornou impossível a defesa do ofendido. Ele pode usar um sedativo que deixa a vítima sem condições de reação para tentar matar a vítima. Usou de recurso que tornou impossível a defesa do ofendido. Então esse inciso aqui, ele é um inciso amplo, ele abrange uma série de situações. Bom, para assegurar a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. O agente é um ladrão e mata seu comparsa para ficar com o produto do furto. O agente é a única testemunha ocular do crime e ele é morto para não prestar depoimento. Não há dúvida nenhuma que essa situação, uma situação muito comum. Você sabe que ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Na verdade não tem 100 anos de coisa nenhuma. Vai ter 100 anos de cadeia. Mas